Oi, meu nome é Erika Franklin e eu vou falar um pouco sobre supply chain e suas diferentes definições. Supply chain ele é um dos assuntos mais abordados dentro da administração, porque ele é uma estratégia eficiente que permeia todo o sistema produtivo. De maneira bem simples, a tradução dele quer dizer cadeia de suprimentos, mas o que seria essa cadeia de suprimentos e como ela funciona? Bem, esse conceito ele envolve desde a fabricação do produto até a entrega dele mesmo para o consumidor final. Ele aborda diversas etapas e é por isso que é importante a gente compreender o processo e sua importância. Por exemplo, se você compra um produto na internet com o prazo de entrega em 10 dias, mas chega com 20 dias, esse é um erro do gerenciamento da cadeia de suprimentos, porque é ela quem é responsável pelos insumos, pelos planejamentos estratégicos, pelo serviço de informações, enfim, por tudo aquilo que é responsável, como eu havia dito anteriormente, desde a fabricação até chegar às mãos do consumidor final, sem nenhum erro, suprindo todas as necessidades do cliente e fazendo com que o sistema produtivo seja cada vez mais organizado. Muitas pessoas elas costumam usar logística como sinônimo de supply chain, só que há uma diferença entre elas. De maneira bem resumida, a logística ela é voltada para a integração dentro da empresa. É ela quem vai prover os recursos, as informações, tudo aquilo que for necessário para manter as atividades dentro da organização. Já a cadeia de suprimentos ela é voltada para a integração entre as empresas. Ela quem vai manter as informações entre os fornecedores, os distribuidores, todos aqueles que são responsáveis pelo produto desde a fabricação até o consumidor final. Mas quando a gente utiliza esses dois termos juntos, de logística e cadeia de suprimentos, a gente já vai denominar isso de logística integrada. O que é a SCM? Essa é uma das dúvidas mais frequentes em relação ao supply chain. Só que é algo bem simples de explicar. Traduzindo a sigla SCM para português, quer dizer gerenciamento da cadeia de produção. E esse gerenciamento não é nada mais do que o aperfeiçoamento do processo produtivo, que vai desde as negociações até a entrega do produto, só que com maior eficiência e eficácia durante todo o processo. Mas a SCM vai muito além disso. Ela vai implementar vantagens competitivas que vão elevar a organização à liderança e isso vai ser feito através de estratégias. Além de trazer diversos benefícios, que daqui a pouco os meninos vão explicar melhor sobre isso, e isso vai acabar por ajudar muito a organização. Meu nome é Laura e eu vou falar um pouco sobre supply chain. E agora eu vou começar com o primeiro tópico, o sucesso da integração logística. O sucesso da integração logística consiste em um bom gerenciamento integrado dos diversos sistemas internos, eliminando retrabalhos e externos, através de parcerias e relacionamentos parciais com todos os envolvidos da cadeia de suprimentos, baseados na confiança, competência técnica e troca de informações, com o objetivo de reduzir custos e acelerar o aprendizado. Assim, a nova visão empresarial recomenda a avaliação de forma integrada. Agora vamos para o segundo tópico. Vou falar um pouco sobre ambientes dinâmicos e concorrentes. Ambientes dinâmicos e concorrentes é algo oferecendo produtos similares com preços equivalentes. O fator agilidade e o custo logístico são determinantes para o sucesso ou para o fracasso. Assim, quanto mais próximo de uma parceria forem as relações com clientes e fornecedores, maiores as chances de envolvimento e comprometimento, assim satisfazendo o cliente e o fornecedor para oferecer o melhor produto do mercado. Agora vamos para o terceiro tópico. Diferença entre os conceitos. Como podemos observar, existe uma grande diferença entre os conceitos de
logística e supply chain. Enquanto uma está entrelaçada com processos ou atividades, conhecida como primárias, atividades fins, ou secundárias, atividade de apoio, que possibilita o fluxo de materiais e informações do ponto de origem ao ponto de consumo. O segundo trata de integração, de maneira estratégica, desde a informação do fornecedor inicial ao consumidor final, com o objetivo de agregar valores aos participantes da cadeia, com um destaque para o consumidor final, assumindo desta forma um caráter mais conhecido e estratégico. Nas cadeias de suprimentos, estamos pensando também em sua gestão. Esse gerenciamento tem, inclusive, um termo próprio e bastante conhecido, que é o supply chain. A finalidade é ter mais eficiência e eficácia, para assim conseguir um recurso melhor. E tem também a competitividade da empresa, que normalmente quase todas têm, né? Nesse momento, é muito importante destacar que a gestão de suprimentos vai muito além da logística. O objetivo da gestão de suprimentos é criar atividades, como, por exemplo, tempo dos ciclos de produções, busca por fornecedores de matérias-primas, fabricação da mercadoria, o armazenamento da mercadoria e entrega. E assim por diante. Tem vários exemplos, né? As áreas abrange. Como nós mostramos antes, existem várias áreas, como, por exemplo, a cadeia de suprimentos, que eu acabei de falar um pouco antes. Afinal, envolve o armazenamento e o movimento da matéria-prima, e assim por diante. E vale ressaltar que os produtos vão da origem até o local que serão consumidos. E agora eu vou dizer alguns exemplos para vocês. Documentos, matérias-primas, informações, equipamentos, pessoas, insumos, transformações, meios de transportes, organizações e assim por diante. Ressaltar que a preocupação referente de um supply chain deve abordar a qualidade de um produto e a satisfação do cliente. Essas são as duas bases para a cadeia de suprimentos. Faz um sentido criar estratégia de produção, de parcerias com os fornecedores e deixar a qualidade do produto de lado, pois isso é uma das coisas principais, né? Assim como é ineficiente comprar ótimos produtos e atrasar na entrega. Isso é um erro que não se pode cometer, porque se você promete uma coisa, você vai ter que cumprir. Bem, e é basicamente isso. Espero que você tenha entendido. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas vamos lá, né? Eu sou Júlio César, aluno do terceiro ano de administração, e vou falar sobre os objetivos do supply chain. O principal objetivo do supply chain é criar valor no produto para o consumidor. Mas esse é o principal objetivo. Mas para atingir ele, é necessário atingir vários outros, como fornecer variedade de produtos para o consumidor, né? Ele tem mais de uma opção. Fornecer qualidade no produto, né? Junto com a qualidade, você tem uma sandália, mas tem uma sandália melhor, para que possa ser analisado pelo consumidor. E também tem que ter obtenção de lucro, tanto da empresa, que é quem produz, como também tem que ser bom para o consumidor, custo-benefício, né? E também os acionistas, eles vão ter que observar se vale a pena investir ou não. Por isso, tem que todo mundo se dar bem nessa relação, né? Bom, a pergunta que fica é a seguinte: o que fazer para conseguir essa boa relação entre todos esses segmentos, né? Essa harmonia? E a resposta é a seguinte: é necessária a integração dos processos desde o fornecedor, desde sair lá da fábrica até chegar na mão do consumidor final. E esses processos, você vai poder perceber que eles estão muito interligados às funções. O primeiro é o relacionamento com os clientes, que é o quê? Você precisa saber o que seus clientes querem, quando querem, para quando querem, e é isso. O segundo é a administração da demanda. Como eu falei, está muito ligado uma ideia à outra.
A administração da demanda também é isso, você saber o que, em qual época, a quantidade e, né, o que os seus clientes estão querendo. O terceiro é a administração da produção. Você precisa saber se você vai poder atender a necessidade dos seus clientes naquela época, né? A administração da produção é basicamente isso. Você saber se está apto a atender a necessidade da sua clientela. Se você tem condições de atender a demanda. O próximo é o quê? A compra de suprimentos. O que é a compra de suprimentos? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Estamos no carnaval. Você notou que o seu estoque de bebida está acabando. Então, o que é que você vai fazer? Isso é bastante importante. Você deve manter sempre uma boa relação com o seu fornecedor. Para em um momento como esse, você poder se comunicar, enviando uma mensagem, efetuando uma ligação. De qualquer forma, você precisa avisar para ele que está acabando. E é importante você manter essa boa relação, por quê? Para você ter uma preferência, para você ter, digamos, uma exclusividade, né? E o próximo, e o último, e não menos importante, é o quê? O desenvolvimento de novos produtos. E é muito importante essa boa relação aqui também, porque o seu fornecedor vai desenvolver alguns produtos e vão ser novos. E é muito importante porque vai ser um diferencial que você vai ter dentro da sua empresa em relação às outras, né? E é bastante importante essa boa relação entre todos os setores, vendedor, consumidor e fornecedor. Bom, e mais uma dúvida que é gerada é a seguinte: quais são as dificuldades? Porque existe dificuldade. Assim como tudo na vida da gente existe uma dificuldade. Mas você tem que saber lidar com isso. Quais são as dificuldades? É a dificuldade cultural, que é onde, por exemplo, um gerente ele vai querer saber apenas do crescimento individual e não coletivo. A segunda dificuldade é a dificuldade tecnológica, que vai estar indo de encontro com a próxima. Dificuldade tecnológica é que você nem sempre vai ter artifícios do momento, né? Você vai ter que saber se virar. E a terceira dificuldade é a dificuldade financeira, que está muito de encontro com a tecnológica. Porque se você não tem capital, você não vai poder investir em tecnologia. E é isso. Muito obrigado. Vou falar sobre os principais componentes do supply chain, que são planejamento, compras, produção e distribuição. No planejamento, as empresas vão criar um processo de planejamento que possa cobrir toda a cadeia de abastecimento, avaliando as perspectivas e estratégias de demanda e abastecimento. Essa visão determinará de que forma as decisões tomadas isoladamente podem afetar os diferentes processos ou componentes. Segundo, as compras. Comprar é um conceito utilizado na indústria com a finalidade de obter materiais, componentes, acessórios ou serviços. É um processo de aquisição que também inclui a seleção de fornecedores, os contratos de negociações e as decisões de compras locais ou centrais. Na produção é onde de fato acontece a transformação. Então, produzir refere-se ao elemento cujo o processo fundamental é composto por operações que convertem um conjunto de matérias em um produto acabado ou semi-acabado. E por último, é a distribuição. Bom, a distribuição ela é diretamente associada ao movimento de materiais de um ponto da produção ou armazéns até o cliente ou armazéns intermediários.
Olá, meu nome é Matheus Soares, sou do terceiro ano ADM. Irei falar um pouco sobre o ciclo do supply chain, ou ciclo da cadeia de suprimentos. Bom, e o que seria isso? Hoje muita gente vem discutindo como gerenciar uma cadeia de suprimentos, mas é preciso definir o que vem a ser um ciclo de cadeia de suprimentos. Nada mais é um conjunto de empresas e pessoas trocando informações e produtos, até que os desejos do cliente final sejam atendidos. Estão divididos em fornecedores, fabricantes, atacadista, varejo, consumidor. Ou seja, a cadeia de suprimentos nada mais é um fluxo de informações e um contrafluxo de produtos. Consiste num conceito que abrange todo um processo logístico de determinado produto ou serviço, desde a sua matéria-prima até a sua entrega ao consumidor final. É um processo contínuo por vários integrantes que atuam em diferentes etapas, como eu já citei: fornecedor, fabricante, atacadista, varejo e o consumidor. Bom, e o que seria cada um desses tópicos? Como eles iriam atuar? Como eles vão atuar? Bom, o fornecedor, ele vai fornecer ou abastecer com regularidade alguém com algum produto ou alguma matéria-prima, ou seja, ele vai fornecer as bases para que a outra pessoa possa fabricar esse produto. Bom, aí nós vamos para o fabricante. O que é que o fabricante vai fazer? Justamente, ele vai desenvolver algum produto a partir da matéria-prima que o fornecedor vai fornecer a ele. O atacadista, ele já vai vender o seu produto para revenda, ou seja, ele vai vender o seu produto, mas não é para o consumidor final, ele vai vender para outra pessoa para que ele possa chegar ao consumidor final. Aí, a outra pessoa que ele vai vender vai ser o varejo. O varejo, ele vai comprar o produto do atacadista e já vai passar esse produto para o comprador final, o consumidor final. E o consumidor é o público que irá comprar as mercadorias. É isso. E essa foi a minha apresentação sobre o supply chain, o ciclo do supply chain. Olá, eu vou falar sobre os fluxos de gerenciamento na cadeia de suprimentos. Bem, eles são divididos em três principais, sendo ela o fluxo de produto, fluxos de finanças e o fluxo de informação. O fluxo de produto, ele inclui o movimento de mercadorias de um fornecedor para o cliente e também prevê qualquer devolução de clientes ou necessidade de serviço extra. O fluxo de informação, ele envolve a transmissão de pedidos e a atualização do status da entrega. E o fluxo financeiro, ele consiste em um sistema de créditos, cronogramas de pagamentos e acordos de propriedades. E também vale ressaltar que os fluxos de informações, eles são componentes estratégicos para que toda transação saia de acordo com o planejado. A chave para uma boa gestão na cadeia de suprimentos é a sincronização destes fluxos dentre os elementos dessa rede. Bem, é nesse contexto que surge o SCM, que é o Supply Chain Management, que eu acho que é esse o nome dele. Um sistema de gestão pela qual as empresas entregam seus produtos aos clientes em uma rede interligada. A empresa Alog, ela é especializada em gestão de logística internacional e ela acredita que tem um sistema próprio para manter esses fluxos de mercadorias, informações e financeiro, traz transparência, flexibilidade e controle para o contratamento de serviços logísticos. Meu nome é Amanda e eu vou falar sobre as vantagens da cadeia de suprimentos. A primeira vantagem é a visibilidade dos processos. Ao automatizar a cadeia de suprimentos, torna-se possível ter uma maior observação de cada processo dentro do ciclo produtivo, fazendo com que tenha um maior controle de cada atividade, desde o primeiro, que é a entrada da matéria-prima na indústria, até a venda do produto, ou seja, no SeaWorld, na saída, na venda. Outra vantagem é a redução dos custos, pois tendo uma maior eficiência, se torna-se impossível reduzir os custos de produção e de venda, até mesmo reduzir os estoques, que é essencial para que não haja
por exemplo, o vencimento dos produtos, ou também que seja até mesmo uma melhor prestação de serviço. Outra vantagem indispensável é a melhoria da inovação. Tendo em vista uma concorrência feroz entre as empresas no século XXI, ou ao longo da história, é muito importante que as empresas, tendo em vista o grande fluxo de informações que recebem ao longo do ciclo, se renovem a cada tempo, se tornando mais flexíveis e atendendo cada vez mais os desejos do cliente. E a partir dessa grande fluxo de informações, elas possam se transformar e se reinventar, tendo uma melhoria contínua a cada processo. Agora eu vou falar sobre os desafios enfrentados para a aplicação do Supply Chain. O primeiro desafio é o monitoramento dos resultados. Tendo em vista que a cadeia de suprimentos não se simplifica só em 2 pontos, mas sim em um grande ciclo cheio de ramificações, é muito importante ter esse monitoramento. No entanto, essa é uma desvantagem, porque acaba que o fluxo de informações pode meio que se corromper ao longo dos processos, pois esse acompanhamento vai depender muito de fornecedores, de vendedores, e qualquer coisa, os atrasos vão ser, de certa forma, muitas vezes imprevisíveis e ter um grande impacto ao longo do ciclo. Outro desafio é a flexibilidade de atendimento, pois é muito importante, ou seja, é muito necessário que uma empresa ela se torne flexível, ela seja flexível para acompanhar o fluxo do mercado. No entanto, se torna um desafio porque as empresas têm que se estar constantemente se adaptando, e isso é muito difícil para algumas empresas, para que haja constantemente o atendimento e a superação das expectativas dos clientes. Outro desafio é a complexidade da cadeia, porque ao longo da cadeia, antes não é como antes, que só tinham 2 pontos principais, fabricante e vendedor. Mas agora existe distribuidoras, comerciantes e até o consumidor, vai um grande fluxo de informações e ramificações diferentes que se tornam, o fluxo de informações se torna, ao mesmo tempo que constante, um pouco inconstante, porque vai depender de muita gente trabalhando e muitas informações. E que se antes poderia se dividir apenas em 2 partes, hoje é impossível fazer isso, tendo em vista todos esses fatores que eu já falei e os impactos que são muitas vezes imprevisíveis para que tenha o fluxo de informações, de produtos, ou seja, qualquer parte do fluxo da cadeia de suprimentos seja constante. Bom, a partir do que vimos hoje, fica evidente que o supply chain não é só um conceito a ser aprendido, mas sim um conceito a ser posto em prática dentro da empresa. Ele, com sua enorme abrangência, ele vai desde o insumo do produto até a sua distribuição para o cliente ou consumidor final. Ele também abrange a alocação de insumos corretamente, ele corta gastos ou desperdícios desnecessários que a empresa pode ter, tanto na produção quanto na armazenagem de produtos. Ele também visa que seus gestores eles venham a profissionalizar suas etapas com sua equipe. As vantagens do supply chain são inúmeras, mas as principais são o controle, que é muito importante nos dias de hoje, e a maximização da receita. O supply chain ele pode ser utilizado por empresas de qualquer porte, seja pequeno, grande ou médio porte. Também podendo ser utilizado por empresas que tenham seus insumos, como serviços ou até mesmo informações. Bom, é isso. Esse é o supply chain. Muito obrigado pela atenção e tchau.